Primeiro, avaliar comportamentos. Então, como é importante entender valores? Para tomar decisões, estabelecer prioridades e para avaliar comportamentos. O que me faz respeitar ou criticar alguém? Quando os nossos valores estão claros, conviver em sociedade e fazer do mundo um lugar melhor fica mais fácil, já que não estaremos construindo isso sozinhos. Por que eu preciso me aproximar? Por que eu preciso me conectar com gente que tenha valores parecidos, que tenham a mesma leitura de vida, a mesma expectativa? Porque vai ser mais simples construir. Por que a gente precisa começar essa saga entendendo ou pavimentando crenças e valores? Para lá na frente você não ter uma surpresa. Tem gente que descobriu tarde que casou errado. Tem gente que descobriu tarde que abriu sociedade com alguém que não era para abrir. Tem gente que descobriu tarde que apostou todas as suas fichas quando não era para ter feito. Por que isso? Porque lá no início nós precisamos trabalhar essa questão de crenças e valores. Está conhecendo uma pessoa? Pensa que essa pessoa pode ser a pessoa que vai passar o resto da vida com você. E aí, se os valores dela, os conceitos, as crenças são dissociadas da sua, está procurando alguém para liderança, para um cargo de chefia, você tem que saber conhecer o coração dessa pessoa, saber suas crenças, seus valores, porque senão isso vai dar um conflito lá na frente. E dependendo de o quanto você investiu, talvez não tenha mais jeito. Então, quando os nossos valores estão claros, conviver em sociedade, fazer do mundo um lugar melhor fica mais fácil, já que não estaremos construindo isso sozinhos. Mas já pararam para pensar que às vezes a gente está lutando sozinho? Você está querendo estabelecer valores, crenças, cultura, e a pessoa está puxando para o outro lado. Ela não foi forjada na mesma máquina que você, na mesma forja que você. Ela não está caminhando na mesma direção. E não posso nem dizer aqui que o erro é dela. Às vezes o erro é nosso, de contratação, de conexão. Começou a se aproximar, faça perguntas. O que você gosta, de onde você vem, qual é a sua expectativa, o que você não gosta, o que te incomoda. Quanto mais informações você tiver, melhor. Melhor para você dar o próximo passo. Porque, às vezes, nós descobrimos muito tarde que aquela pessoa não era para estar ali onde ela está. Seja na nossa vida, seja na organização. Mas a gente deu para essa pessoa um lugar de destaque. E agora, como é que tira? Como é que tira sem fazer uma ruptura? Como é que tira sem deixar um buraco lá? Então é melhor começar do certo. Talvez demore um pouco mais, mas vai fazer diferença. Então, o que me faz respeitar ou criticar alguém? Os valores. Você avalia o comportamento das pessoas, critica ou respeita com base nos seus valores. Quantas pessoas você nunca viu na vida e tem o primeiro contato, meia hora de conversa, ou está no mesmo ambiente junto, você fala, caraca, respeitei, hein? Gostei dessa pessoa. Às vezes é uma frase, às vezes é só um posicionamento. E aí alguém vai dizer que é precoce. Pô, você conheceu a pessoa agora. Mas estou falando sobre valores. Estou falando de como ela lê a vida, de como ela se posiciona. Parece que eu já conheço uma vida inteira. O que traz essa conexão? Valores. Pessoas que olham na mesma direção, pessoas que têm a mesma leitura da vida, a mesma expectativa da vida. Você não precisa conhecer vários anos. Quando você se encontra com alguém e começa a conversar, e isso é exposto, fica muito mais claro. Alguém já disse que quando duas pessoas se encontram, se cada um estiver levando um pão e elas trocarem um pão, cada um volta para o seu destino levando um pão só. Mas se elas trocarem ideias, ambos voltam cheios de ideias. Nessa conexão, nesse contato, é que a gente encontra gente para a vida toda. Tem gente que eu encontrei num evento, comecei a conversar, e a sensação que eu tenho é, caraca, você estava onde esse tempo todo? Vamos aqui trocar contato, vamos conversar mais. Por quê? Porque a pessoa tem valores parecidos com os seus. Dá para fazer negócio junto, dá para crescer, dá para avançar. Tem gente que está por aí. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao teu lado, tem gente que está por aí e você precisa encontrar. Como os valores se formam? Mídia e redes sociais são grandes formadores de opinião. Socialização, interação e contato com as pessoas. E experiências marcantes. Mídia e redes sociais influenciam o que é considerado desejável e importante.
A roupa que você vai vestir, o celular que você vai usar, o carro que você vai dirigir, o curso que você vai fazer, muito disso hoje é influenciado pela mídia. A mídia dita a tendência, a mídia diz o que é aceitável, o que é desejável, o que é padrão, o que está todo mundo fazendo. E daqui a pouco você está lá. Você nem gosta, mas está todo mundo fazendo. Você nem quer, mas todo mundo tem. E aí a gente volta para um conflito lá na adolescência. Você chega em casa e diz, eu quero esse tênis, ou quero essa mochila. Por quê? Porque está todo mundo usando, né? A frase dos adolescentes era, é porque está se usando. E aí você queria também, de repente nem ficava bem você. Mas está todo mundo usando. Eu não quero, eu falei aqui na primeira aula de apelidos, que na nossa época não era bullying, né? E as pessoas não ligavam da maneira como elas eram identificadas no grupo, porque para a nossa geração, fazer parte do grupo era mais importante do que o apelido em si. Então, assim, mídia e redes sociais, elas influenciam o comportamento das pessoas e formam valores também. Ah, Leonardo, aí é demais. Não, não é demais, não. Tem coisas aí, eu não vou citar exemplos aqui, porque pode, de repente, ofender alguém, mas se você parar para avaliar o que é moda hoje, o que é tendência, um monte de coisa que não é sadio, que não edifica, que não faz bem, que não agrega, mas virou tendência. E aí as pessoas querem ser descoladas, eu quero estar atualizado ou atualizada, vou fazer também, mas tem coisa que não cabe. Então, a mídia e as redes sociais hoje vêm como uma grande formadora de opinião e de valores. Por quê? Porque ela olha para aquela pessoa que tem lá milhares ou milhões de seguidores, que dita a tendência, deixa de ouvir alguém que poderia influenciar positivamente, deixa de seguir ou ouvir alguém que é um bom exemplo para seguir alguém que está na crista da onda. Então, vocês concordam que a mídia e redes sociais também hoje ajudam a formar valores? Positivo ou negativamente? Mais negativamente. Por que mais negativamente, Leonardo? Porque você não conhece aquela pessoa, dependendo da foto, dependendo da postagem, dependendo do lugar, dependendo da montagem que ela fez para parecer alguma coisa, o outro cai. O outro olha e fala, caraca, é isso que eu quero. Às vezes não é real. Socialização. Família, escola e religião. Família forma valores, gente? Sim ou não? Quem aqui é da época que você não podia passar pelo adulto sem dar bom dia, boa noite, boa tarde ou bênção? Nossa, era quase impossível você passar por um adulto e ele está carregando uma sacola, uma bolsa e você não oferecer ajuda. Alguém ia lá na tua casa. Olha, dona Maria, teu filho é muito educado, hein? Passou por mim ali, eu estava carregando o peso e ele passou direto. Educação, gente. Tem coisas que eu sempre falei isso nas escolas, né? Com as minhas equipes, tem coisas que são básicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não senhor, não senhora, por favor, com licença. As pessoas perderam isso. Obrigado, então. Né? As pessoas tiraram essas palavras do vocabulário. Então, a família ajudava a formar valores quando tinha mais tempo de qualidade, quando você tinha mais tempo com a família. Quem aqui lembra? Eu não bebo refrigerante, né? Tenho 8 anos. Mas a quem aqui lembra que uma Coca-Cola de 1 litro dava para a família toda? Uma Coca-Cola de 1 litro dava para a família toda. Sim ou não, gente? A família se reunia, e tinha frango, e tinha Coca-Cola, e tinha boas conversas, e tinha interação. Ah, Leonardo, o tempo mudou. Você quer comparar os anos 80, 90, início dos anos 2000, com o tempo que a gente vive hoje? Não estou falando disso, estou falando da família. Estou falando de como era bom ouvir as histórias da sua família, sentado com os avós, com os bisos, com os tios, famílias que migraram de outros países, que migraram do interior, contando a sua história. As famílias formaram valores. E por isso você que está aqui tem o desafio de replicar isso. Gastar tempo com a sua equipe, gastar tempo com seus filhos, ensinar, confrontar, porque é isso que eles vão levar para a vida. Então a família é importante, por isso querem acabar com a família. Querem tirar da família essa importância que ela tem na formação do ser humano, na formação da sociedade e também das organizações. Então, além da família, tem a escola. A escola vinha cortando por fora. O que faltava na família, a escola agregava, complementava. As tias tinham mais contato com as mães. Hoje,
É comum você ver professor apanhar, ser ameaçada. Hoje a família está dando para o Estado o desafio de cuidar dos seus filhos. Hoje as famílias estão dando para os professores essa incumbência que deveria ser nossa. Estabelecer limites, confrontar, ensinar. A criança já devia chegar na escola diferente. Então você tinha, na escola, desculpa a expressão que eu vou usar, né? Havia uma dobradinha entre família e escola. Um banda e outro chuta, né? E o ser humano ali no meio era forjado. Ó, recebi um bilhetinho seu aqui, que você passou quase que a aula toda conversando. Você está indo para a escola para conversar? E aí tinha uma conversa. Uma conversa de quando se olhava caderno, uma conversa de quando as professoras eram respeitadas, quando tinha valores, quando olhava para o pai, para a mãe, para o responsável e falava, não, essa pessoa ali é responsável por mim. E a professora tinha moral. Por que eu entrei nesse assunto, gente? Porque a gente sai daqui da socialização como formadora de valores, família, sociedade, religião, vou chegar lá, para cá. Mídias, redes sociais, formamos valores sintéticos, formamos valores de gente que nunca viveu nada, nunca sofreu nada, que não tem experiência nenhuma. Gente que talvez fez alguma coisa que deu certo, que funcionou, e essa pessoa virou um ícone, virou uma referência. E cada vez que você vira referência, sua palavra tem peso, cada vez que você vira referência, você influencia positivo ou negativamente as pessoas. Então nós saímos da família formadora de valores, da escola, e chegamos ali, pautando e modelando nossos valores a partir de redes sociais e mídia. Gente que você não conhece, gente que pode estar mentindo, gente que não tem interesse nenhum em você, mas quer views, quer like, quer audiência, e nós estamos lá. Então, família, escola e religião. Falar de religião é um debate importante que não dá para adiar. Independente de qual seja a sua, mas a religião contribui demais na formação do ser humano, caráter, moral, valores, a maneira como ele se posiciona, como ele identifica a vida. Então, aqui eu não estou falando se uma religião é certa ou errada, estou dizendo o papel que a religião tem na formação do ser humano no que diz respeito a valores. Porque toda religião tem lá o que pode e o que não pode. Toda religião ajuda a estabelecer limites para as pessoas. E cientificamente, você pode procurar, está cientificamente comprovado que quem tem uma crença ou frequenta alguma religião vive mais. Pesquisa isso depois aí. Que isso, Leonardo? Aí você apelou, né? Eu falei, não, é estudo. Quem tem crença ou religião vive mais. Tem alguma coisa para se agarrar, tem alguma coisa em quem acreditar, forja a sua vida, seu caminho a partir de alguma coisa que crê. E quando tudo dá errado, ela tem que se agarrar em alguma coisa. Diferente de quem não crê em nada. Quem não crê em nada acaba tendo uma perda quando o assunto é esse. Experiências marcantes. Episódios que não tem como esquecer. Você deve ter conhecido a história de alguém que sofreu um acidente, que sobreviveu uma facada, tiro, um infarto, que ficou em coma. Como é que essas pessoas voltaram? Como é que ver a vida passar diante dos seus olhos rapidamente pode fazer com que você comece de novo, do zero? Experiências marcantes ajudam a forjar valores. Eu conheço, poderia começar a falar aqui, ia faltar dedo na mão, de gente que ganhou uma facada, ganhou um tiro, sofreu um acidente, foi sequestrado, sofreu um trauma, passou por algum conflito, que quando essa pessoa passou por isso, ela falou, caraca, vou repensar a minha vida. Vou repensar como eu faço negócio, vou repensar como eu ganho dinheiro, vou repensar como eu me posiciono. Mas o que aconteceu? Um impacto absurdo, um grande impacto emocional, experiências marcantes. Eu falei aqui na primeira aula que a cicatriz só diz uma coisa, que você sobreviveu. Dói enquanto é ferida, dói quando a ferida está aberta, mas a cicatriz diz que você sobreviveu. E daí o que você vai fazer da sua vida depois disso, aí é com você. Porque tem gente que quando está no leito de dor, tem gente que quando está quebrado, quando está tudo dando errado, ela diz, não, se eu sair dessa, eu vou ser uma pessoa melhor. Se eu sair dessa, eu vou fazer isso, isso, aquilo, até o perigo passar. Até o momento passar. Então, experiências marcantes também forjam valores. Tem gente que depois de um conflito, um trauma, como é que nós podemos dizer assim, um revés grande na vida, essa pessoa volta, parece outra pessoa.
Mas, Leonardo, isso tem esse poder? Tem. Depende da maneira como você enxerga a vida. Eu posso ter ido quase para o outro lado, não fui, voltei e falei, cara, vou segurar um pouco. Não vou beber como antes, não vou viver como antes, não vou levar a vida como eu levo. Agora, tem gente que é mais uma. Ah, nada, passei dessa, estou pronto para a próxima. Né? Quem já ouviu isso aqui? Já está pronto para a próxima? Às vezes a pessoa podia ter ido, né, naquela e não aproveitou bem. Então, os valores se formam a partir da socialização. Vamos lembrar que nós já falamos isso aqui, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, não vivemos em uma ilha, temos relacionamento, contato, temos gente, temos direitos, temos deveres, temos que respeitar o espaço do colega, como ele se posiciona, como ele vê a vida. E uma coisa que as pessoas estão esquecendo entenda o outro, ouça o outro. Às vezes você discute, quer ter razão, quer confrontar todo mundo, mas estamos falando de uma outra pessoa que está ali e ela tem o direito de não ver a vida como você vê, ela tem o direito de não entender as coisas como você entende, e você precisa entender isso. O espaço dela... Ah, Leonardo, mas eu já falei aqui, né? Todo mundo que é lerdo acha que todo mundo é acelerado. E todo acelerado acha que todo mundo é lerdo. E aí tem essa briga, né? Por exemplo, dominante dá o tiro para depois ver se acertou a pessoa certa. Né? Característica do dominante. No entanto, você imagina qualquer coisa no mundo que não exista a partir dos dominantes? Mais de 80% do que mudou o mundo foi algum dominante que fez. Foi lá, colocou a mão, fez, vamos fazer, vai dar bom e tal. Peraí, vamos planejar. Não, a gente planeja depois. Dominante faz e depois. Então, quando você fala de socialização, entenda. São pessoas como você, que talvez não tenham a mesma leitura de vida, não tenham a mesma capacidade intelectual, não tenha a mesma... não seja tão firme, constante, mas é uma pessoa que está ali, lutando pelo seu espaço também, querendo vencer também, querendo construir alguma coisa também, e às vezes a gente está do lado de cá, a gente não é empático, a gente não ajuda, a gente não ouve, a gente só pensa no nosso. Pensa que numa sociedade nós temos direitos e deveres. E aí eu vou falar de novo, você não está numa ilha, você está num lugar onde tem pessoas. Ouça as pessoas, respeite as pessoas e faça o que você precisa fazer.